O caminho mais rápido para você eliminar, quitar o seu consignado. Esse é a nossa Masterclass. Eu sou o Caê Galvão e nos próximos minutos aqui eu quero que você aprenda qual é esse caminho. Então fica aqui, não saia dessa Masterclass, porque se você sair, talvez ela não esteja mais disponível. Combinado? Então vamos lá, eu tenho um assunto muito importante para você. Em primeiro lugar, parabéns, tá? Dentro dessa aula aqui que você tá, eu vou falar como você eliminar suas dívidas de empréstimo consignado de vez, entendeu? Como que você reduzir os juros e também partir para a sua independência financeira. Eu vou te mostrar tudo isso nessa aula, tá bom? Tem algumas recomendações super importantes. Primeiro, pega caderno e caneta para você anotar tudo dessa aula. É importante porque qualquer detalhe conta. Sem distração, nesse momento aqui, fique só eu e você aqui assistindo essa Masterclass. Distração, às vezes, vem um WhatsApp, vem uma notificação, vem qualquer coisa. Não se distraia, tá bom? Não se distraia. 100% do CAE, 100% de você, 200% de transformação. Esse é o meu compromisso com você e eu quero que você se comprometa aqui. Fica até o final que o que acontece? Se você sai, você não vai conseguir ter. E é só alguns minutos, isso mesmo, alguns minutos aqui eu vou conseguir passar todas as informações para você. Legal? Então vamos direto ao assunto que eu não tenho tempo. Aqui eu sou o Caê Galvão, sou escritor do livro Dívida Zero, o guia definitivo para a sua independência financeira. Eu escrevi esse livro, eu sou educador financeiro, eu já tenho mais 7 anos, tenho mais de 200 mil pessoas me seguindo nas redes sociais, eu já sou um influente nessa área e eu dou cursos, treinamentos, mentorias. Mas o meu histórico, se fosse há 22 anos atrás, talvez o meu histórico financeiro não deixaria eu aqui falar para você, porque eu era igualzinho a você. Eu era extremamente desorganizado, não planejava, não investia, cheio de dívidas e sem saída. E o que eu vou compartilhar aqui com você é o que já ajudou vários alunos. A gente já tem aqui quase 7 mil alunos dentro do que usa o nosso método Dívida Zero. E eu quero mostrar como que você vai se libertar disso, tá bom? E eu quero começar aqui com um caso. A Silene é funcionária pública, né, servidora há mais de 26 anos. Então, assim, a Silene, ela me conheceu nas redes sociais e ela veio fazer um curso que a gente chama de Consignados Day, ou seja, ela passou um dia inteiro, era uma imersão de um dia inteiro só para falar de consignados e depois ela fez a mentoria. Mas qual foi o caso da Silene? Ela tinha 11 consignados. 11 consignados. Eu quero que você olhe bem essa imagem aqui, ó, bem essa imagem aqui do depoimento dela, de todo o relato dela, que ela saiu de um status de super endividada para investidora, ou seja, começou a criar a sua independência financeira. E é isso que eu quero com você. Se a Silene conseguiu, você também vai conseguir. Eu vou contar um pouquinho, vou usar a história dela, até para exemplificar, ficar mais fácil, tá bom? Essa imagem aqui é um depoimento de quem se libertou dos consignados e eu vou te contar rapidamente como fez isso, tá? Então, a primeira coisa que a Silene fez, ela foi buscar ajuda. Ela não tinha uma consciência do problema dela. E isso que a maioria das pessoas acabam tentando resolver sozinho e acaba caindo em armadilhas. Então, essa foi a primeira coisa. Ela foi procurar ajuda, foi achar o real problema que estava formando a sua vida. E ela descobriu alguns erros. E ela descobriu justamente olhando o meu conteúdo. Primeiro erro dela é que ela gastava mais do que ela ganhava. Ou seja, na verdade, ela não sabia nem quanto ela gastava e nem quanto ela ganhava. Como ela tinha alguns cargos, em alguns momentos ela ganhava mais, em alguns momentos ela ganhava menos. Ela achava que era por isso que ela estava endividada, mas não. Na verdade, ela estava gastando muito mais, porque ela não sabia quanto ela gastava. E eu te pergunto, você sabe quanto você gasta? Você sabe exatamente aonde está indo o seu dinheiro, em que você gasta e como você gasta, tá? Ou você não faz conta nenhuma, não tem um caderno, uma planilha, algo para saber aonde está gastando. E aí, como que você vai arrumar isso? Entendeu? Quanto que você ganha e quanto você gasta. Se der negativo, olha só, a causa da raiz da dívida está aí, entendeu? A causa raiz dos consignados é porque você está cobrindo esse buraco com empréstimo. Próximo erro que ela tinha, múltiplas dívidas. Devido ao problema número 1, muitas vezes você acaba também perdendo o controle do cheque especial, perdendo o controle do cartão de crédito, principalmente o cartão de crédito. Aí você acaba fazendo ou os empréstimos, ou mesmo você já tem dívidas de financiamento. E aí essa bola de neve de dívidas faz você, além do consignado,
ter outros tipos de dívidas. Eu já vi pessoas aqui com dívidas com parentes, agiotas, usando o nome de outra pessoa. Tem pessoas que têm comércio, que fica passando, né, o cartão de crédito na maquininha para ele mesmo. Então, isso vai levando uma bola de neve sem fim. E esse era o caso dela. Além dos consignados, ela tinha essas dívidas de cartão e cheque especial. Muitas vezes, alguns consignados que ela fez foi para cobrir justamente a fatura do cartão, aquele dinheiro que faltou. Outra coisa também da Silene, que isso acontece, é muito comum, é muito importante você entender os seus erros para corrigir isso, tá? Para corrigir e você conseguir se libertar do consignado. Vivia no padrão acima. O que isso quer dizer o quê? A Silene, ela teve muitas promoções. E, em determinado momento, né, cargos, né, foram removidos. Principalmente quem é servidor público ou quem também trabalha na CLT, pode acontecer. Numa transição de carreira, você cair o padrão, cair os ganhos. E quando você não ajusta o seu orçamento, e você continua vivendo como se você recebesse aquela quantia de dinheiro. E isso dá uma falsa impressão que está tudo bem, que está tudo certo. Isso é muito comum. Isso também é comum no caso de uma separação. Por exemplo, um casal, ele tinha lá a renda conjugada e, de repente, numa separação, um dos dois, que não controla o dinheiro, acaba continuando com aquele padrão e não dá conta. Então, isso é muito comum também. É muito comum. Então, se você vive no padrão acima do seu, tem que ser feito o ajuste, mesmo que esse ajuste seja temporário até você recuperar a renda perdida, tá bom? Então, esse é um erro que pode te levar você aos consignados. O erro número 4 delas era gasto compulsivo por preenchimento emocional. Isso é muito comum. Vamos supor que você teve um dia ruim. Como a Silene me comentou que ela teve vários dias de estresse no trabalho, discussão em casa, estresse com os filhos. E aí ela foi pro shopping, foi se distrair e acabou gastando, comprando coisas que ela nem utilizava. Por exemplo, roupas que não utilizava, sapatos que não utilizava. Ou eu tenho algumas pessoas, principalmente homens, que tá frustrado, aí tá lá no Shopee, tá no Mercado Livre, começa a comprar um monte de bugiganguinha, né? Aquelas coisas que nunca utiliza. Quem já fez isso? Eu já fiz isso, por exemplo. Eu já fiz isso. Hoje, como educador financeiro, eu já sei quando isso vai acontecer. Então, isso é uma forma que eu sei que é emocional, que gastar é bom, gastar preenche, mas pagar depois, só que isso de uma forma compulsiva é prejudicial, tanto ao seu bolso quanto à sua saúde mental. E tem que ser feito um ajuste, legal? Então, a gente identificou isso também, e se você se identificou com isso, presta muita atenção que a gente vai mostrar a solução. Ou seja, é possível, isso é uma das causas do consignado, então é possível ajustar isso para que você não repita esse erro, tá bom? O outro erro, o erro número 5, é ajuda todo mundo, né? Parece o Miguel lá de Laços da Família, que paga lanche para todo mundo. O que acontece? A Silene é uma pessoa que veio da base. Eu vim da base e eu acredito que muita gente veio da base. Veio da base o quê? Veio da pobreza mesmo, né? Estudou, passou no concurso, fez uma faculdade, se esforçou, fez uma pós, fala múltiplas línguas e mesmo assim está com problema financeiro. Mas o que acontece? Vem aquela questão da culpa. Será outras pessoas não acompanharam isso e ela sente na obrigação de ajudar aquelas pessoas que não acompanharam isso, que não se esforçaram tanto, ou que nos desenvolveu no meio do caminho por algum motivo, ou mesmo dentro do próprio o familiar, por questão de tempo, por questão disso. Então, também envolve uma questão emocional e acaba ajudando. Eu já vi pessoas que ajudam todo mundo, faz churrasco, empresta o cartão, compra presentes, né, presenteia todo mundo. Não tem problema nenhum você fazer isso, mas de uma forma que esteja dentro do seu orçamento, uma forma planejada, de uma forma moderada, não uma forma de complementar e você, na outra linha, tá pegando empréstimo e ninguém tá sabendo, tá? E você acaba entrando também na vergonha por causa disso, tá bom? Outra coisa também é aceitar uma taxa de juros menor na hora de uma negociação de consignado. Um dos erros dela, tinha desses 11, era consignados pequenos, mas ela tinha um consignado grandão. E por quê? Porque assim, um exemplo muito claro que eu estou mostrando aqui. Imagine, você tem um empréstimo qualquer lá, e que, vamos supor que de 50 mil, num prazo de 36 meses com uma taxa de juros 2,8. Aí seu gerente vira e fala, não, vamos fazer um consignado que a taxa de juros é menor. E você não faz a conta. E você não faz uma simulação, tá? Aqui é a simulação. E se você pegar esse mesmo empréstimo não consignado em 96 meses, numa taxa de juros menor, a prestação cai? Pô, ela caiu. Só que o valor de juros cobrado é muito maior. Da primeira simulação, você vai pagar 30 mil reais de juros. Na segunda, você vai pagar 55 mil reais, ou seja, 25 a mais. Só por causa desse alívio aqui, ou seja, na primeira de 50 mil a dívida total vai ser 80 e na segunda a dívida total vai ser 105. Eu sei que são prazos diferentes, mas
que acontece? Você, às vezes, toma a decisão, a sua decisão, às vezes, é ir para juros menor, sem fazer a conta, sabendo que você vai dar mais lucro para o banco, mais comissão para esse gerente, e você vai estar perdendo dinheiro. Ou seja, da onde vai vir esse dinheiro que você paga de juros? Da onde vai vir esses 55 mil? Do seu salário, do seu esforço. E esse dinheiro poderia, parte dele, estar usando, inclusive, para quitar o consignado, entendeu? Para quitar a dívida. Então tem que tomar muito cuidado na decisão de se fazer o consignado, e muitas vezes esse é um erro que as pessoas fazem. Outra coisa também é renovar os consignados. Ela renovava e ainda pegava o troco. O que é o troco, gente? O que é a troca com troco? Você vai lá, o gerente liga, alguém liga para você, fala, olha, seu consignado está vencendo. Se você quiser renovar pela sua margem, você consegue um troco de 10 mil reais, eu deposito na sua conta amanhã. Você fala, nossa, 10 mil reais amanhã na minha conta? E você fica todo feliz, mas não faz uma conta. E aí, qual é a conta que você precisa fazer? É a simulação. Quanto custa esses 10 mil reais? Primeiro que isso vai ser um acréscimo de R$ 209 na prestação, na renovação desse novo consignado que você está renovando. Outra coisa é que 11 mil é juros, ou seja, você pegou 10 mil, você vai pagar 21 mil reais, ou seja, né, 11 mil reais de juros, você está rasgando. Então, aqueles 10 mil, pega 10 mil e paga 21 mil. Não sei se você sabe que você faz isso. Se você está consciente agora, toma muito cuidado. E esse é um dos erros que a maioria das pessoas cometem também, e que faz essa bola de neve crescer, e se você parar de fazer esse erro, já vai te ajudar, né? E logo eu vou te mostrar uma solução para você sair logo desse consignado. Outro erro também muito comum são as vendas casadas, principalmente para quem tem consignado que está no desespero de pegar um empréstimo, e aí o banco começa a oferecer um seguro, um consórcio, um título de capitalização, me ajuda aí que eu te ajudo, te arrumo uma taxa menor, é tudo conversinha, você tem que ficar ligado. E se você, por exemplo, já tem esse seguro, você pode cancelar, restituir, já tem um consórcio, você pode cancelar, título de capitalização, você pode cancelar. Então, o que acontece? Dá uma olhada aí no seu histórico se você não cometeu esse erro que ela cometeu. Isso foi crucial, porque parte desse dinheiro que ela recebeu, ela conseguiu já quitar alguns consignados, tanto de consórcio, seguro, título de capitalização, que ela recebeu, ela quitou alguns daqueles 11 consignados que ela tinha. Então, isso pode ser uma saída muito positiva para você, tá bom? O outro erro é o cartão consignado. Ou seja, a pessoa já atinge a margem máxima e aí vem aquela ideia magnífica do agente de crédito para você. Olha, usa a margem do cartão. Você faz aí a retirada do cartão, a gente retira. Por exemplo, a gente vai retirar 10 mil reais e depositar na sua conta como se fosse o cartão. Só que esses juros do cartão consignado é um pouquinho mais alto, um pouquinho mais salgado. Vamos supor que o juros seja 4%, tá? E o pagamento mínimo aqui seja R$500. Ou seja, esse é o que desconta lá na sua folha, R$500 e os juros de 4%, tá? O só de juros é R$400. Ou seja, vamos fazer uma continha aí, você amortiza R$100. Se R$500 é o pagamento mínimo e a soma mais 400 todo mês, você só está amortizando 100. Quando que você vai quitar essa dívida? Nunca. Por isso que essa fatura não abaixa. E muitas vezes você não consegue nem ver o saldo. Você não entende o saldo, ou seja, você queimou R$400. Cartão consignado é algo que deve ser eliminado como prioridade hoje. Essa é a primeira dívida que você tem que quitar, já é o primeiro objetivo e a gente vai falar disso daqui a pouco, tá bom? Outro erro também é juntar todos os consignados em um só. Lembra que eu falei que ela tinha 11, mas tinha um consignado que era muito grande. E ela tinha feito isso, porque ela achou que ela tinha muito consignado, ela achou que ia ficar mais fácil juntar 11. Mas o que eu te falo? Foi muito mais fácil resolver um de cada vez dos 11, que era consignados com saldo devedor menores. Assim que a gente foi para a solução, eu vou mostrar a solução aqui, ela começou a quitar um consignado atrás do outro, só que aí sobrou um. E esse grandão deu mais trabalho, ou seja, um consignado tão grande, tão grande, tão grande, que é uma bola de neve aí, e ela ia juntar esses 11. E eu falei para ela, ainda bem que ela assistiu uma aula igual essa e entrou no nosso Consignados Day, e ela aprendeu que ela não deveria fazer isso, que a melhor solução, a melhor via, o melhor método que é a quitação express é quitar um de cada vez, ao invés de juntar tudo, porque ia ficar muito difícil, uma parcela muito grande, isso ia prejudicar. Se você já fez isso, tem solução, mas se você não fez, cuidado. Então, fica aqui um pouquinho mais aqui que eu vou te mostrar. Legal? Aí, com todos esses erros, a Silene encontrou o nosso evento Consignados Day. O que é o Consignados Day? É uma imersão de 8 horas. 8 horas, tá? Isso chamou a atenção dela porque ela falou assim, nossa, eu só preciso de 8 horas para aprender. Gente, você não precisa mais que 8 horas. Eu não preciso mais que 8 horas para ensinar você o que você deve fazer
para sair dos seus consignados. Então ela participou dessa imersão, ficou um dia, um sábado inteiro com a gente, e aí que chamou a atenção dela foi essas 8 horas. E o que aconteceu aí, tá? Daquele dia que ela participou, mudou uma chave. Essa chave é a chave que a gente chama chave da mentalidade. A maneira dela pensar, a maneira dela tomar decisão, a maneira dela cuidar do dinheiro dela foi diferenciada. E ela começou a ver a solução. E ela não queria mais aquela situação. E a partir daquela imersão foi o divisor de águas. Porque além do conhecimento, e isso que liberta você é o conhecimento, ela tinha segurança que ela poderia sair. Olha que beleza, né? Em apenas um dia, ela mudou a chave dela, sabe? Quando você tá desesperado, você tá acorrentado, você tá preso a uma dívida e de repente você sabe que você vai se libertar o mais rápido possível. Então foi a partir desse dia que ela ganhou essa força. E essa força é o que fez ela entender o tamanho da dívida, o do consignado e os impactos que estavam causando além da vida financeira dela. Por exemplo, no relacionamento, outra coisa, na saúde dela, na paz. Então tudo isso estava afetando. Eu não sei se a dívida já chegou nesse nível para você, mas se chegou, o que acontece? Você deve, lembra, ir para a causa raiz. Se você está depressivo, se você está triste, se você está, né, com vergonha, você começa a refletir em outras áreas da sua vida, você entende que isso reflete nas outras áreas da sua vida, o que você tem que fazer? Priorizar. Foi isso que ela fez, ela priorizou, ela falou, eu preciso resolver isso, eu preciso de alguém que me ajuda nesse caso, tá bom? E aí foi que ela entrou, que a gente chama de campo da batalha. Ela falou, não, se é isso que eu tenho que resolver, e é a causa, a raiz de tudo isso, eu vou lá. Então o primeiro passo foi essa mudança de mentalidade, que eu chamo de foco. Qual é a mudança de foco? Hoje você está focado na falta de dinheiro. Não tenho dinheiro, fecho sempre no vermelho, estou cheio de consignado, estou cheio de dívidas. Você está focando. Esse é o problema. Esse problema é o resultado da sua mentalidade antes das suas tomadas de decisão antes. O que você tem que focar? A solução. A solução. Como que eu posso me organizar? Como que eu posso ganhar um pouco mais? Como que eu posso otimizar meu orçamento? Como que eu posso negociar e reduzir o meu consignado? Como que eu posso quitar meu consignado o mais rápido possível? Como que eu posso quitar as outras dívidas e tirar isso e ir para frente? Como que eu posso investir? Ou seja, essa é a solução, essa é a mudança. Você, às vezes, está olhando aqui, ó. Porque se você está dentro do buraco, você só vai enxergar isso. Agora, se você sai do buraco, você tem que parar de cavar esse buraco, você enxerga as possibilidades. E foi o que ela enxergou, tá bom? E aí foi que ela começou, sim, na solução, né? Organizar as finanças, entendeu a maneira inteligente de olhar o orçamento dela, possibilitou ela fazer uma renda extra, um dinheiro de renda extra todo mês. E o que ela fez? O que ela fez foi isso. Ela começou a investir essa pequena parcela, diante de tudo, e a roda da abundância começou a girar, ou seja, as coisas começaram a dar certo. Ela começou a ter o dinheiro e ela começou, né, sair desse status de super endividada para investidora. O melhor de tudo é que ela saiu da missão impossível, quitando 11 consignados. Ou seja, olha só, o que parecia ser impossível, ela conseguiu. Porque ela começou a cuidar melhor desse dinheiro, investir esse dinheiro, colocar esse dinheiro para trabalhar para ela. E aí, daí em diante, ela começou a quitar, a ter esse dinheiro acumulado e fazer a quitação dos consignados, tá bom? Então, portanto, gente, é o seguinte, eu não sei agora se o seu problema é do tamanho do problema da Silene ou não, quantos consignados está te aprisionando, mas eu tenho uma certeza, eu tenho uma pequena certeza aqui, tá? Que, independente do tamanho da sua dívida, existe um caminho, existe um método que foi criado, existe algo que você possa seguir uma forma de passo a passo e uma forma condensada, ou seja, você não precisa ficar anos e anos estudando ou ser nenhum especialista de finanças, você só precisa parar um dia, um único dia, tá bom? E aí você deve estar falando, Caio, mas como que eu faço isso na prática? Então eu vou explicar aqui a solução, tá? Fica alguns minutinhos a mais aqui para mim dar alguns detalhes dessa solução, de como funciona esse método passo a passo. A gente vai falar aqui de 5 passos importantes aqui para você, tá? O primeiro passo a gente chama de otimização de orçamento. O que é o orçamento? É tudo aquilo que você gasta para custear o seu custo de vida, tá? O que é? Então, assim, orçamento é o planejamento do mês. Ou seja, quanto você vai gastar de água, de luz, quanto você vai gastar no supermercado, quanto você vai gastar para comprar coisas para você, presentes, quanto você vai gastar, e tudo isso você faz antes de gastar. Então, o orçamento é você pensar nos gastos antes, mas para isso precisa fazer um levantamento. E quando as pessoas vão fazer o levantamento, elas vão descobrir que tem o efeito balde furado. O que é o efeito balde furado? Simplesmente ela descobre
que é como se ela colocasse o dinheiro no balde, como se fosse a água no balde, e vários furos, ou seja, o seu orçamento ele está furado. Você não sabe para onde tem microgastos, pequenos desperdícios em todas as áreas, em todas as linhas, que faz você gastar mais do que você ganha. Ou seja, é possível ajustar o orçamento. Eu vou dar um exemplo que a gente ajusta o orçamento de 15% a 30%. Olha o impacto no orçamento. Vamos pegar aqui um orçamento sem otimização, tá? Vamos supor essa fatia aqui seja a fatia do empréstimo consignado. É aquela parcela do consignado que já vem descontada. O que acontece? Você vai ficar com 70% dessa parcela. 70% e muitas vezes você não consegue usar, fica pesado, você não consegue e o consignado atrapalha. O que acontece se você fizer uma otimização de orçamento? Essa parte azul é a economia que você gera. Se você gerar uma economia de 15% a 20%, a 30%, de 15% a 30%, por exemplo, o que acontece? 30% é equivalente ao consignado. Olha só, é a mesma fatia do consignado. Você anula o consignado. Ou seja, você ainda consegue ajustar suas despesas, ter economia e dessa economia você consegue anular o consignado. Se essa economia for gerada mês a mês, você consegue acumular um valor e eliminar o consignado. Olha que interessante, você anula o consignado. Você não sente mais que ele está lá, porque simplesmente você ajustou o seu orçamento. Olha aqui um exemplo aqui, pessoas que tinham orçamento aqui ó, de 36 mil e ganhavam 29 mil. Ah, Caê, mas é muito, mas tudo bem. Existem pessoas que eu mentoro, clientes premiums que eu mentoro, que é essa condição, ó, que é um caso real. Ajustando isso para em torno de 20 mil, no mesmo ganho, antes estava negativo 7 mil e agora ficou positivo 3.200, mesmo com o consignado ficou positivo 29% de otimização, tá bom? Outra pessoa aqui, de 19, o orçamento foi para 12. A pessoa também tinha um déficit, ou seja, fechava no vermelho de 3 mil e acabou fechando no azul. Olha só, offsetou. O que acontece? Sabe aquela sensação que você está sem dinheiro? Isso é eliminado. E mesmo uma pessoa com uma faixa de renda aqui, né? Por exemplo, uma faixa de renda até média, né? Da média dos brasileiros, em torno de 6 mil reais. Olha só, de 10 mil, ela tinha de orçamento, ela gastava antes, depois da otimização, ela fez 48% de otimização e aqui ela teve um ganho positivo de 700 e antes tinha um déficit de 4 mil. Ou seja, você pode aplicar. E aqui tem alguns cases. Por exemplo, essa pessoa aqui, essa aluna minha aqui, a Ana, ela conseguiu uma otimização de R$550, que deu uma economia de 6.600. Ou seja, isso tem muitos consignados que é possível quitar. Tá? Isso juntando, às vezes você paga uma parcela de consignado e você consegue fazer isso. Tá? Outra daqui que conseguiu aqui, ó, antes gastava 4 mil, um salário de 2.500, mesmo salário baixo, agora gasta 1.800, ou seja, 2 mil reais de economia. Ou seja, você consegue sair do sufoco com isso, né? Legal? E o segundo passo que eu vou mostrar aqui, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você gerar renda extra. Mas não é aquela renda extra que todo mundo te vende aí na internet. Compra meu curso, compra isso, compra aquilo. Não, a renda extra é você usando suas habilidades. E a gente ensina você a fazer isso, tá bom? Então, como que gera a renda extra? Ou mesmo, né, para que você também anule a parcela do consignado, tá? Então, olha só. O problema é que a maioria das pessoas, elas ficam buscando essas soluções prontas e que não cabem para elas. Não cabe. Ah, vou fazer day trade. Pô, às vezes você não conhece day trade. Vou fazer marketing digital. Putz, aí é muita coisa. Entendeu? Tem que estudar um monte de coisa. Vou fazer tráfego pago. Sei lá, vou fazer o que estão falando aí. E você não faz o que você sabe. Agora é muito mais fácil. Você tem um arcebo de coisas que você consegue fazer, tá? Consegue fazer. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, vamos supor que você tem uma habilidade para culinária. Você pode cozinhar, fazer marmitinha fitness, fazer várias coisas. Tem uma aluna nossa que fez isso. Tá? É um arcebo. Vamos supor que você gosta de escrever. Eu tenho uma aluna que, inclusive, o nome dela está aqui, ela me ajudou a revisar o livro. Olha só, paguei o serviço dela, foi a renda extra dela. Ela entrou, inclusive, nesse Consignados Day. Então, é um arcebo. Então, quando você tem um arcebo de coisas que você consegue fazer, que você tem habilidade para fazer, fica muito mais fácil você fazer uma renda extra. Você não precisa ficar procurando. E a gente tem algumas soluções prontas que dá para você. Olha só como que você anula um empréstimo consignado com a renda extra. Vou dar um exemplo claro aqui. Vamos supor que o consignado pega 30% do seu salário, tá? É um exemplo de um salário de 3 mil reais e não de 900 reais seria destinado ao pagamento do consignado. Ou seja, aqui, ó, tem nesse gráfico aqui que eu estou mostrando aqui, você vê aqui, ó, o consignado ele come aqui 30%. Vamos supor que você cria uma renda extra simples, tá?
uma renda extra. Eu vou dar um exemplo aqui da Flauzina, que ela fez uma renda extra vendendo geladinho gourmet. Ela aposentada, inclusive, fez isso. Ela ganhava facilmente, por mês, de lucro, R$ 900. Ela anula o consignado. Dá uma olhada aqui, ó, com a renda extra, você fica com 100% da fatia. Então, ou seja, você não tem mais aquela perda de 30%. Tá fazendo sentido isso? Tá fazendo sentido? Olha só aqui exemplos de alunos que começaram a fazer suas primeiras renda extras, nas primeiras semanas. E aqui, o Pablo, por exemplo, conseguiu R$ 1.447 em 3 dias. Aqui está o exemplo, exemplo de uma pessoa que conseguiu R$ 2.400. A gente ensina como fazer isso, como ganhar essa renda extra, como você conseguir usar suas habilidades, tá bom? Talvez você não está sabendo fazer e não está sabendo implementar. E tudo isso a gente ensina. Legal? Tá fazendo sentido? Legal. Então vamos pro terceiro passo. Fica mais aí. Aí a gente entra no campo da negociação de dívidas. Eu tenho que te falar algumas coisas aqui, tá? Você precisa entender como funciona o mecanismo dos bancos. Existe um mecanismo dos bancos e esse mecanismo, ele é o seguinte, tá? Existe uma força do banco e você uma força. Dentro disso, lá eles estudam como vender o empréstimo para você. Um gerente de banco por baixo aí, ou um correspondente bancário que vende empréstimo, eles estudam 120 horas por ano. Quantas horas você vai estar estudando para isso? 0? Ih, você não está nada preparado. Então, o que acontece? Você tem que aplicar um conhecimento, você tem que balancear isso. Ou seja, existe uma possibilidade, você como cliente tem um poder de negociação muito maior. Você tem um poder que você não sabe. Então, tendo esse conhecimento, você consegue chegar numa negociação justa. Vou dar um exemplo de um conhecimento que é básico e que você consegue ter um poder de negociação, tá? Conhecimento sobre taxa Selic. Taxa Selic é a taxa de juros do governo, taxa de juros oficial, tá bom? E aí existe uma correlação da taxa de juros de consignado ou dos outros empréstimos. Por exemplo, se a taxa Selic, essa taxa sobe, a tendência é que a taxa dos empréstimos também sobe. Se ela cai, essa taxa também cai. O que acontece? Quando acontece isso, as pessoas não vão lá, não aplicam, né, um conhecimento, um poder de negociação para fazer reduzir o seu consignado. Ou seja, vou dar um exemplo, que a taxa Selic hoje é de 12,5. Hoje, gravando, pode ser que depois seja diferente, mas só como exemplo, uma taxa Selic de 12,5, a taxa em média de um empréstimo consignado é de 1,55. Caiu, eu já pago isso, então beleza. Só que a taxa Selic projetada pode chegar até 8 ou até menos, tá? Vamos supor que seja 8. Aí a taxa média de empréstimo, ela ficaria na casa de 1,05, ou seja, 0,5% percentual. Isso faz toda a diferença. Um empréstimo, por exemplo, de R$50 mil por 96 meses, olha só, se você continuar na taxa Selic e não fizer, né, essa negociação, você vai pagar R$1.004. Se você fizer a negociação, tá, você vai pagar 829. E o melhor, sem precisar fazer portabilidade. Existe uma técnica do blefe, que a gente chama, né, eu apelidei técnica do blefe, justamente porque você aplica isso, você não precisa fazer portabilidade. Quando você faz portabilidade, você corre alguns riscos, tá? E além de você embutir outras taxas e cair em armadilhas e até golpes. Então, olha só, você às vezes está pagando uma prestação mais caro por causa disso, por causa desse conhecimento. Só que existe mais outras coisas que você possa aplicar no seu conhecimento financeiro, tá bom? Ou seja, né, aqui daria uma economia de quase R$200 aqui, tá? Dá uma olhada aqui também, ó, a própria Silene, ó, hoje recebi uma proposta do banco, a redução do meu consignado de 1 para 1,10, R$100 de redução. Ó, hoje fiz a redução da taxa de juros, está em análise, 5 dias sairá. Ou seja, meus alunos, eles aplicam sem precisar fazer a portabilidade. Ou seja, você vai conseguir isso, tá bom? Vamos para o quarto passo? Tá terminando, fica aqui e já tá terminando. O quarto passo é quitação. Você quita, você foca em quitação express do seu consignado. O consignado, lembra que a gente fala, no caso Silene, 11 consignados, todos eles contando em folha. Então você vai quitando um por um, existe uma ordem certa. Então, como que é, né? Uma coisa, você ir lá, pegar a parcela de um consignado grande e você pagar o último. Isso daí não funciona. A gente chama técnica catamilho, que não utilizo isso. Outras pessoas ensinam, mas não é aqui, ficar amortizando uma por uma. Aqui é o seguinte, você tem uma dívida de 8 anos, 96 meses, você reduz para 3 anos. É uma redução assim, ó. Você vai reduzindo o tempo da sua dívida e tempo é dinheiro, tá bom? Só para você ter ideia, a economia de juros, uma redução de tempo, é muito poderosa. É muito poderosa, tá? Vamos supor um consignado de 96 meses, uma taxa de 1,9 e você financiou 66 mil, tá? 66 mil.
Sabe quanto que dá de juros aqui? 78 mil, só de juros, tá? Né? 144 no total. Se você fizer um plano de quitação express, e ao invés de você ficar pagando uma por uma até o final do prazo, ou ficar no catamilho, tá? Você fizer a técnica nossa de quitação express, você vai conseguir quitar esse consignado no máximo em 36 meses. Eu vou mostrar aqui, inclusive, como você faz isso. Ou seja, aqui a diferença, que essa prestação que não é isso, tá? Mas a diferença é de 78 para 25 mil, tá? 25 mil. Uma economia de 52 mil reais. Ou seja, somente aplicando uma estratégia, você vai evitar de gastar 52 mil reais. Olha só quão poderoso isso é, tá bom? Quão poderoso isso é e meus alunos estão utilizando. E aí a gente entra no efeito 1/3. O que é o efeito 1/3? A redução da sua dívida em 1/3. Aí você fala, Caí, mas como que eu vou reduzir? E aí que junta tudo que a gente aprendeu até aqui. A otimização. Vamos supor que você consegue otimizar R$1.000. Você faz uma redução de parcela de R$200. Você tem um ganho extra de mais 1.000 por mês. E só isso vai gerar uma economia de 2.200 por mês na sua conta. E se por ano dá 26.400, que pode representar 18 meses de um empréstimo consignado. Ou seja, você aplicando isso, você consegue ter 18 meses numa antecipação. E aí é muito simples, tá? Com um case aqui normal. Se o consignado é 96 meses, você leva um ano para juntar esses 26 mil. Então, passou 12 meses, beleza, passou 12 meses. Aí você vai lá e quita. No primeiro ano, você pagou os 12 meses de consignado e 18 meses de amortização de quitação express, tá? Ele sai de 84 para 86. No segundo ano, você faz a mesma coisa. Tem os 12 meses que você pagou aqui, tá? No segundo ano, e mais 18 de amortização. Ele cai para 36. No terceiro ano, na verdade, você já faz isso aqui, tá? Você, até antes, você quita o consignado. Em 3 anos, você quita. 36 meses, 3 anos, você quitou o consignado. Ou seja, né? Só repetindo aqui, era 96, você pagou mesmo, descontou 12 meses, mas você amortizou mais 18. Depois, era 66 que sobrou, você pagou os 12 e mais 18. E no terceiro ano, você quitou o consignado. Não ficou 8 anos, tá? E aqui tem alguns exemplos. Olha, Caê, não sei o que falar o que aconteceu, nem passava pela minha cabeça. 2 consignados e quitados. Uma economia, somando os dois, só de economia, 158 mil reais. Essa aluna aqui, tá? Os juros que eu ia pagar para os bancos em 7 anos. Ó, e fora isso, dela ter quitado esse consignado, sobrou ainda no salário dela, teve um retorno financeiro de 3.468. Olha que beleza, a pessoa teve um retorno financeiro, agradecendo. Olha, passando aqui para dizer que eu consegui que o banco negociasse comigo os consignados, comecei a pagar, olha só. E ele fala aqui, né, dá vários detalhes, ele não quis falar os valores, mas ele, então, para começar a quitar os consignados, ele teve aqui, ó, total diferenciado compromisso em relação à minha independência financeira, ou seja, mudança de mentalidade, foco na negociação e quitação de consignados. Mas tem um último passo, que na verdade é o primeiro passo. É o quinto passo que eu falo que é o primeiro, é a sua mentalidade. Você não vai conseguir executar tudo isso sem um método, sem um mentor e sem mudança de mentalidade. Porque a sua mentalidade, algumas pessoas, por exemplo, já saíram fora dessa live. Já saíram fora devido à mentalidade. Você que está aqui, eu vou te falar como que você prepara a sua mentalidade para o novo. Recapitulando, otimização, renda extra, negociação, quitação, certo? E agora você prepara a sua mentalidade. Você prepara a sua mentalidade, tá? E a mentalidade, no entanto, existe um modelo mental para isso, tá? E muitas pessoas, elas estão numa chave de prisão financeira. Elas acham que essa é a condição dela e elas não mudam essa chave. Por outro lado, tem outras pessoas que já estão se libertando. Então, a mudança de mentalidade é você sair daquele pensamento de escassez e ir para o seu pensamento de abundância. Sair da corrida dos ratos e ir na construção da sua independência financeira. E você tem que reprogramar a sua mente para a abundância, né? E muitas vezes isso é devido a crenças limitantes. Por exemplo, tem muita gente que fala que conhecimento é poder. Eu acredito nisso. Só que tem o seguinte, qual é o conhecimento que você coloca? Na sua mente você tem uma divisão, subconsciente e consciente. Você coloca conhecimento de consciente. Você pega, talvez, uma matéria que você estudou na faculdade, uma matéria que você graduou. Isso é conhecimento, mas é um conhecimento técnico. Não é um conhecimento que vai influenciar o seu subconsciente. Mas as suas crenças, elas estão aqui no subconsciente. São ligadas aos seus comportamentos e emoções que controlam os seus hábitos. Então, nem sempre você sabe por que você tem esses resultados. Porque, às vezes, tem muito conhecimento, mas baixo resultado. Ou seja,
Às vezes você é graduado, às vezes você tem um cargo, às vezes você estudou pra caramba e o seu resultado é negativo. Isso é resultado, isso causa, né, o que a gente chama de frustração. Isso é resultado das suas crenças, porque tá aqui, ó, no seu subconsciente. E suas crenças limitantes, hoje, é só você determinar. Cara, eu não tenho crença. Lógico que tem, todo mundo tem. Eu tenho ainda, tá? Eu venho sempre trabalhando. Então, olha as áreas da sua vida, tá? Que suas crenças têm influência. Por exemplo, tomada de decisão. Você consegue tomar as decisões sozinhas? Ou você cometeu todos esses erros que a Silene cometeu? Ou boa parte deles? Ou seja, sua tomada de decisão. Ou você não toma decisão nenhuma, não age. Espera a vida te levar. Então, isso tem influência das suas crenças. Ou você, como você usa seu tempo? Você está há tempos procurando uma solução de consignado, fica pulando de live em live, pulando de perfil de Instagram, mas você não se aprofunda. Escolhe o mentor e vai junto com ele, tá? É isso, não perca seu tempo. Criatividade, tem bloqueios. Cara, o que você mostrou aqui é muito interessante, eu não tinha essa ideia. Ou seja, você está dentro do problema, então isso bloqueia a sua criatividade. Você não consegue achar uma solução para isso. Você, às vezes, precisa de um agente externo, precisa passar por uma transformação, certo? Produtividade, você sente que você não rende, sua vida está travada. Então, isso tem a ver com as suas crenças. Você está ali tentando fazer, não tem ideia, já comprou o curso para fazer renda extra, mas não conseguiu achar uma solução e sua vida está travada por causa disso, tá bom? E, de repente, a solução é realmente mudar essa chave, tá? Pensamento lógico. E por isso que você não planeja, por isso que você não tem uma planilha de orçamento, por isso que você não consegue. Isso está ligado às suas crenças, você já deve ter até tentado. Então é muito importante essa mudança na mentalidade. E a habilidade de cuidar do dinheiro. Você não cuida e tem muitas dívidas. Geralmente, isso está ligado a uma crença financeira, tá? E tudo isso tem solução? Tem solução, tem solução. Então, eu quero te ensinar aqui, né? Na verdade, vai começar agora. A solução definitiva eu vou te apresentar agora, tá? Eu quero ensinar o passo a passo para você mudar todos esses passos, para você dar espaço no detalhe, tá? Para você quitar o seu consignado o mais rápido possível, tá? Do jeito certo. E eu quero convidar você para participar comigo de um evento de um dia com 8 horas e nada mais, tá? É um evento, ou seja, você vai ficar um dia e nesse dia a gente vai atingir todos esses passos, incluindo a mudança de crenças que a gente precisa, tá bom? Eu chamo isso de Consignados Day, que é uma imersão de 8 horas. Vai ser agora no dia 16 de dezembro, das 9 às 17, tá? Das 9 às 17, pode passar. A gente tem um grupo do WhatsApp para quem entrar nessa imersão, e essa imersão é transmitida pelo Zoom, ou seja, ao vivo, tá bom? E você também fica com uma gravação da imersão, tá bom? Tem uma apostila de aluno, você vai ganhar uma apostilinha de acompanhamento e tem 8 horas de atividades focada nessa transformação. Lá eu vou ensinar tudo no detalhe, todos esses passos que eu acabei de falar, tá? E aqui tem alguns depoimentos, pessoas que fizeram, né? Tenho participado de cursos e mentorias na área de finanças, mas você e sua equipe realmente se destacam. Sou professor atuando na área de supervisão. Imaginei que iria passar um dia desgastante, mas como eu sou grato a tudo que eu aprendi. Olha só que interessante. Passando aqui para dizer que foi muito além do esperado. Foi, né, um encontro do Consignado Day. Eu já tinha sentido firmeza no CAE, nas redes sociais, com material gratuito, mas agora eu tenho certeza que eu pude experienciar que a entrega é real, com informações úteis e eficientes. Olha só, superou todas as minhas expectativas, né? E por aí vai, né? Sensacional, um curso com uma linguagem simples e direta, um dia de aprendizado, tudo isso, tá bom? Como bônus, eu vou te dar um curso, tá? Que já está gravado. Esse curso já foi parte do workshop, a gravação do nosso workshop Libertação de Consignados, ou seja, independente do dia que você entrar, você já vai ter material preparativo, já tem aulas para você assistir. Só esse curso, na época, eu vendi por R$ 397 e isso será gratuito para você. Também você vai receber a nossa apostila de apoio. Geralmente eu libero 5 dias antes do evento. Essa apostila onde tem o processo. Geralmente eu cobro R$ 97 por essa apostila. Vai ser gratuito também. Você vai levar um curso chamado 8 Chaves. É um bônus, né? 8 chaves para sair das dívidas, que envolve outras dívidas e um método de dívida zero. Eu conto ali um pouco da estratégia para você sair das dívidas, validada pelo nosso método. Custa R$ 597. Você vai aqui receber esse bônus gratuito. Lembra da renda extra? 51 formas de ganhar dinheiro. Já é esse PDF, esse e-book, que tem 51 maneiras que você possa aplicar. Ou seja, você não precisa sair comprando um curso aí. Você já pode aplicar isso aí e já começar a fazer sua renda extra de imediato. Eu também vou te dar uma aula de como cancelar o seguro prestamista, taxas. Além da aula, a gente está preparando aí um PDF para você
uma espécie de um e-book para você aqui, onde ele custa R$ 97. Deixa só uma adenda aqui, o Fábio assistiu essa aula e só com essa aula ele conseguiu resgatar do seguro prestamista dele R$ 10.939. Às vezes você está batendo cabeça, o banco está passando o garoto em você, você não sabe como fazer, só essa aula você já consegue fazer isso, tá bom? Além disso, qual é o investimento desse consignados dele? Eu poderia cobrar facilmente 997. Ele valeria, porque olha o ganho que meus clientes já tiveram. Em apenas um mês, vários clientes superaram mais de R$ 1.000 de ganho, mais de R$ 1.000 de economia, mais de R$ 1.000 de renda extra, mais de R$ 1.000 em taxas indevidas e fora o alívio de pagar um monte de juros. Não vai ser esse valor, tá bom? Não vai ser esse valor. O valor aí é o de 397, geralmente é o valor de um curso. Qualquer curso que você for comprar de finanças, é um curso só online, não sem a interação que a gente tem ali, né, ao vivo, é de 397. Só que você que ficou aqui, o valor vai ser de 197. Só que pera um pouquinho antes de eu colocar o link aí, aqui ó, o QR Code, eu vou fazer algo especial. Quem está aqui na live, se você sair da live, já não vai valer mais, eu vou ter uma pequena promoção. 12 vezes de R$ 9,70 ou R$ 97 agora à vista no Pix, tá bom? Então tem o QR Code aqui, você pode, tem um link aqui na descrição, em algum lugar aqui que você está assistindo, tem um link aqui embaixo, um botão também, R$ 97 é o valor dele, tá bom? Deixa eu fazer algumas perguntas, responder algumas perguntas mais frequentes. Caê, o treinamento é online ou presencial? Ele é online. Online, você pode assistir no conforto da sua casa, mas ao mesmo tempo também é presencial, que você precisa estar presente, ao vivo. Então, ele é realmente online e presencial, tá? Você não precisa viajar nem nada, você vai assistir no conforto da sua casa. Cara, eu não posso ir nessa data, realmente essa data não dá. A imersão, ela fica gravada, então você pode assistir no outro dia. Eu recomendo que você venha ao vivo, porque geralmente ao vivo é mais legal, tem várias interações, tá bom? Já fiz curso de finanças e não tive resultado. O que esse novo treinamento tem de diferente? Aí que tá. Muitas pessoas compram o curso, mas não faz o curso, ou não acessa, ou quando faz é muito superficial. Esse treinamento aqui já está validado, já passou várias pessoas, eu já ajustei ele e ele é entregue ao vivo. Ou seja, você entra de manhã e sai à tarde, você não precisa mais fazer nenhum curso. Você não precisa disponibilizar muito, você só precisa disponibilizar de um dia da sua vida para resolver esse problema. Simples assim, tá bom? Legal? Então, esse é o diferencial. Posso parcelar? Sim, eu falei que até em 12 vezes no cartão você pode parcelar aqui um ingresso, tá bom? Como terei o acesso? Assim que você efetua a compra, você olha na sua caixa de e-mail, você vai receber um e-mail nosso, da nossa equipe, com um link para você entrar no grupo do WhatsApp. Você entra nesse grupo e lá no grupo a gente vai passar todas as instruções do Consignado Day, todos os detalhes, materiais, etc. E você também, através desse link, você vai ter acesso à nossa área de membros, onde tem os bônus que eu mencionei, inclusive tem algumas aulas e a gravação será colocada ali posteriormente, tá bom? Posso cancelar minha compra? Até 7 dias da sua compra, sim, tá bom? Só que eu recomendo, que você assista o Consignados Day, você não vai se arrepender, tá bom? Se você cancelar antes do evento, tá tudo bem, você não participa do evento, tá? Então, tem 7 dias aí que você pode cancelar, caso você se arrepender, tá bom? Será que eu vou conseguir aplicar o método? Olha só, é impossível você não aplicar. Por quê? Porque você vai pegar sua apostila, você vai aprender, você vai anotar e segunda-feira você já vai colocar em ação. Ou seja, você já assistiu tudo que você tinha que assistir, você não precisa ficar mais rodando um monte de vídeo, consultando, contratando advogado, nem nada disso. Só você aplicar isso aí, risco zero para você. Será que eu vou... Não sei, estou pensando em deixar para depois. Deixa eu falar uma coisa, esse evento não ocorre sempre, tá? A última vez foi há 1 ano atrás e muita gente ficou falando, mês que vem eu faço, no Rio, mês que vem não chegou. Então, não espere o mês que vem, sendo que você possa resolver isso ainda hoje, tá bom? Essas são as perguntas frequentes. Mas antes de você sair aqui, de a gente encerrar, eu quero falar o seguinte, lembra do efeito 1/3? Vamos supor que você quite o seu consignado. Lembra do investimento, ali de 2.200 que você guarda? Vamos supor que agora você quitou o consignado e comece a guardar esse dinheiro. Se você guardar 2.200 a uma taxa de juros de investimento de 1%, ou seja, em 15 anos você vai conseguir uma quantia de R$ 1 milhão. Ou seja, você é a construção da sua independência financeira. E eu quero que você projete a sua vida aqui com o Consignados Day e sem o Consignados Day. Sem o Consignados Day, como será que será a sua vida daqui a 5 anos? Com certeza você vai estar nas dívidas, você vai estar mais velho, você vai estar mais desgastado e o que você está sofrendo hoje vai ser potencializado. Então,
tome muito cuidado, tá? É importante você tomar essa decisão. E se for daqui 10 anos? Eu conheço muitas pessoas, inclusive que já se aposentaram com dívidas. É muito triste. É uma hora que você precisa de mais recursos financeiros para manter sua saúde e ali você não vai ter e você acaba até envelhecendo mais rápido. E daqui 20 anos, nossa, aí é terrível, dependendo de favor, sendo, né, realmente, se você projetar pessoas que estão 20 anos mais velhas que você, ou que estão numa idade muito avançada, já sênior, você vai ver que essas pessoas estão sofrendo muito, que essas pessoas devem se arrepender por não ter eliminado as dívidas lá atrás. E aí, gente, o último dia da sua vida, como será? O que vão estar falando no último dia da sua vida? Será que essa pessoa fez o que deveria fazer? Vivia endividado, vivia assim, olha só, né? Deixou dívidas para os filhos, deixou isso, deixou aquilo. Então, tem que tomar muito cuidado. É uma decisão que você tem que tomar agora, tá bom? Eu vou encerrar essa live, mas eu não quero encerrar sem te alertar das decisões que você tem que tomar, tá bom? Se você quer uma vida fácil, você tem que tomar uma decisão difícil, passar um dia comigo e tudo se resolverá. Você quer uma vida difícil, então a decisão mais fácil é você esperar sua margem melhorar e fazer mais um empréstimo e continuar na bola de neve das dívidas. Aí eu te pergunto, vem comigo se livrar das dívidas e quitar, ou você vai continuar endividado? Você escolhe agora, tá bom? Se for sim, parabéns, vem que eu estou te esperando. Se for não, espero que você tome consciência do que você aprendeu até aqui e siga seu caminho. Espero que qualquer momento eu possa voltar a te ajudar. Tamo junto na missão e espero você no Consignados Day.